Mais um vídeo sobre a palavra cultura. Acho que vale a pena porque uma confusão e um erro muito comuns que se cometem é o de não fazer a distinção clara entre o que seria um sentido subjetivo e um sentido objetivo de cultura. Ou seja, quando a gente fala de cultura em sentido subjetivo, a gente está falando de coisas que ocorrem efetivamente na realidade individual, de cada indivíduo. Ou seja, é a educação que aquela pessoa recebe, são as atividades que a pessoa tem, são as experiências que aquela pessoa passa, são as referências que aquela pessoa tem. Isso é a formação e a educação de cada indivíduo. E nesse sentido a gente vai dizer que a pessoa adquiriu cultura, né? É mais ou menos nesse contexto que se usa expressões desse tipo. Agora, outra coisa é quando a gente fala de cultura em sentido objetivo. A cultura em sentido objetivo seriam as instituições, seria a estrutura social, seria também a língua que todos nós falamos, seria também os costumes, enfim, as ideologias e as obras já materializadas que são um legado cultural, tudo isso é cultura em sentido objetivo. E tudo isso só vai se efetivar na realidade individual na medida em que a pessoa, né, cada indivíduo se ocupa, tem a experiência, tem o estudo, tem a prática, tem o treinamento, que vai permiti-la adquirir aquelas técnicas, aqueles conhecimentos, aquelas práticas que fazem parte, aquelas noções que fazem parte daquela cultura em sentido objetivo. O tempo todo, esses dois âmbitos estão se mesclando, né? É evidente que não existe uma fronteira rígida entre o que seria a dimensão objetiva e subjetiva, porque, de alguma maneira, a dimensão subjetiva depende totalmente da dimensão objetiva. Ou seja, cada indivíduo encontra uma cultura já formada e a partir daquela cultura que ele vai se formar. Porém, quando a gente fala de cultura nesse sentido coletivo, a gente está falando de coisas que são comuns, coisas que são a média, né? Aquilo que é a média da população, aquilo que é comum, aquilo que não envolve nenhum grande destaque ou diferença. Mas quando a gente fala de cultura no sentido subjetivo, voltado para os indivíduos, a gente vai falar no sentido praticamente contrário. Ou seja, a gente vai dizer que uma pessoa é cultivada, uma pessoa é culta, na medida em que ela se destaca, na medida em que ela se diferencia, na medida em que ela tem mais conhecimentos que a média, mais habilidades e técnicas do que a média. Então, por conta da falta de definição e de distinção entre o que seria um sentido objetivo e outro subjetivo da cultura, é que se fazem muitas confusões e se cometem muitos erros constantemente, já que cultura também é uma palavra de uso corrente atualmente.